Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho Vem para a Uni 2021. Nós temos uma aula de biologia hoje e nós vamos falar sobre as fanerógamas, ou também chamadas espermatófitas. Meu nome é Graziela Santos e essa é a nossa aula de número 4. Ok, falando um pouquinho sobre as fanerógamas, né? Elas também são chamadas de espermatófitas. E quem são essas plantas, né? Elas são as plantas mais recentes da linhagem evolutiva. Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre pteridófitas, as briófitas, então elas são mais recentes, né, as fanerógamas. Elas possuem semente e a formação do tubo polínico. O tubo polínico ele é uma estrutura muito importante que auxiliou esses organismos na independência quanto ao ambiente aquático para a reprodução. Então, como nós vimos, as plantas que nós vimos anteriormente em outras aulas, briófitas e pteridófitas, precisam de água. As fanerógamas já conquistaram essa independência. Falando um pouquinho, né, sobre a semente, relembrando, a semente é essa estrutura aqui. Então, essa parte mais amarelinha aqui do meio é o embrião, que vai se tornar o organismo em si. Nós temos essa outra parte que está ao redor do embrião, que chama endosperma ou albumen, que é a parte de reserva que nutre o embrião. E nós temos aqui a casca ou tegumento, que é uma estrutura que protege as sementes. As fanerógamas, elas são divididas em dois grandes grupos, as gimnospermas e as angiospermas. Gimnospermas, né? Quais são as características dessas plantas? Então, elas são vasculares, elas recebem esse nome por causa desse nome. Gimno significa nu, esperma significa semente. Então, a gente tem aí sementes nuas, ou seja, sementes que não possuem frutos. As gimnospermas também não possuem flores e elas têm estróbilos ou cones, né, como alguns livros chamam. O que são os estróbilos ou cones? São conjunto de folhas modificadas, especializadas em reprodução. Elas ainda não têm flores. Angiospermas, né? São plantas vasculares também, e elas têm sementes cobertas por fruto. Por isso que esse nome, angiosperma. Anjo significa urna, esperma, como nós falamos, semente. Então, são sementes que são cobertas pelo fruto. As angiospermas, elas têm flores, muitas flores, e são as plantas mais diversificadas da Terra. Por onde a gente olha, a gente encontra angiospermas. Falando sobre as gimnospermas, né, que a gente acabou de falar, que são as sementes nuas, não tem flores nem frutos, elas são representadas por quatro grupos atuais. Então, a gente tem algumas representantes aqui para a gente conseguir lembrar. Tem as coniferófitas, que são os pinheiros, né, aquelas árvorezinhas de Natal que as pessoas usam. Aqui no Brasil, por exemplo, as matas de araucárias, né, essas plantas elas são muito importantes aqui no Brasil. Essas araucárias, elas produzem uma semente, que é o pinhão, né? Muita gente, né, a gente come às vezes na festa junina, e o pinhão é muito importante para alguns animais que se alimentam exclusivamente dele. Então, nós temos aqui, essa semente que a gente come, aqui é do pinhão, e essa estrutura aqui se chama estróbilo feminino, ou pinha, né? E também temos as gincófitas, que tem só um representante, que é a ginkgo biloba, que é uma árvore muito usada, né, na medicina oriental. Tem as cicadófitas, que são representadas pela cicas exame. Nesse caso aqui, nós temos uma cica, né? Ela é muito usada na ornamentação. Até aqui em alguns prédios públicos aqui, em alguns jardins aqui de Rondônia, a gente pode encontrar elas também. E a gente tem as guinetófitas, né? Que tem esse grupo aqui de epeda, que não é muito comum no Brasil. Pode ser encontrado em vários lugares mais quentes, mais secos. Agora, as gimnospermas. Como que é o ciclo reprodutivo das gimnospermas? Como que é a vida delas? A gente primeiro tem que começar com alguns conceitos. Por exemplo, esporófito. O que é esporófito? É a fase diploide, né? É o indivíduo em si. Caule, as folhas, a raiz. Esse é o indivíduo esporófito. Ele é diploide porque ele é 2N. Tem um N que vem de um gameta masculino e tem um N que vem de um gameta feminino. Por isso que ele chama de uma fase diploide dele. Essa é a fase mais comum da vida das gimnospermas. Então, nesse caso aqui, nós temos esse pinus aqui, que é o esporófito, que é a fase, né, adulta predominante das gimnospermas. Ele produz, nesse caso, ele produz tanto gametas masculinos como femininos. Então, a gente está vendo aqui o cone, né? Tem dois cones aqui. Ou também estróbilos.
Então, o cone polínico vai produzir gametas masculinos e o cone feminino, gametas femininos. Então, aqui só para a gente entender. Dentro desse cone aqui, a gente tem vários esporos, né? Os gametas, que ainda não estão prontos, eles ainda não são gametas, eles são esporos ainda. Então, eles vão passar por diversas divisões para se tornar um gameta em si. Então, aqui nós temos o cone, os cones polínicos. Nos cones, a gente encontra o microesporângio, que é onde estão os esporos. Para esses esporos eles se tornarem uma célula gamética, eles precisam passar por meiose. Então, eles são aqui 2N. Quando vai para a meiose, eles vão se tornar N. Essas células vão se tornar N. E aí nós temos a formação de um grão de pólen, porque a gente sabe que o grão de pólen é muito importante para as gimnospermas, porque a polinização é exclusiva pelo vento, é feita pelo vento. E o grão de pólen ele percorre vários lugares, né, sendo levado pelo vento. E nesse grão de pólen nós vamos ter aqui duas células. Uma dessas células vai formar o tubo polínico. O que é o tubo polínico? É uma extensão, um tubinho mesmo, que se forma para que a célula gamética masculina consiga entrar dentro do óvulo. Antigamente, nas outras anteriores, a gente viu que precisava de água para isso acontecer, para o gameta masculino entrar no gameta feminino, no ovário, né? Agora não precisa mais, a gente já tem um tubo polínico. Então, nós temos aqui, uma das células vai se formar e se tornar em um tubo polínico, e a outra célula é a célula espermatogênica. Então, esse tubo polínico, ele vai entrar nessa abertura aqui, que nós estamos vendo. Esse tubo polínico vai conduzir a célula espermática até a célula feminina, e aí vai ocorrer a fecundação. Ocorrendo a fecundação, nós temos um zigoto, ou seja, 2N, porque nós temos um N do feminino, um N do masculino, então agora nós temos 2N. E aí começa de novo essa fase diploide do organismo, né? Depois da fecundação, aí vai formar o embrião, vai formar o endosperma. No caso do pinus, né, ele produz uma semente alada, essa semente vai cair em algum lugar e se tornar novamente um esporófito. Agora falando sobre as angiospermas, como nós falamos, que tem sementes cobertas por fruto e tem flores. As angiospermas, como nós falamos, é onde a gente olha, a gente vê angiosperma. Elas possuem uma grande importância na alimentação. Então, soja, milho, trigo, frutas, tudo é angiosperma. Elas possuem importância também na indústria farmacêutica, para produzir medicamentos. Essa papoula, por exemplo, é extraído algum tipo de anestésico. É também usado na indústria de combustível, como no caso de cana-de-açúcar, de bebidas, vinho, uva. Então, ela é muito importante para a alimentação da população humana. As angiospermas, elas têm fecundação totalmente independente da água e é o único grupo com frutos e flores verdadeiros. Então, nós temos aqui esse belo exemplar aqui de uma flor de lírio. E essa flor, ela é muito interessante, quando a gente vê ela, né, um esquema dela, a gente vê que ela tem as duas estruturas, tanto masculina quanto feminina, ou seja, ela produz gametas femininos e masculinos. Então, ela é chamada de flor monóica ou hermafrodita. Então, toda vez que ela tem os dois sexos na mesma flor, é chamada de monóica. Se uma flor tem só a estrutura masculina ou estrutura feminina, ela é chamada de dioica, como é no caso do mamão, pé de mamão, por exemplo. A gente tem um mamão macho, mamão fêmea, né? Pé de mamão macho, pé de mamão fêmea. Por quê? Uma flor só produz gametas femininos e a outra flor só produz gametas masculinos. O que é muito interessante no caso das angiospermas, com as flores, é que elas atraem insetos, atraem, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que elas atraem diversos animais que vão ajudar na polinização, que vão ajudar na reprodução. Então, olhando para essa flor aqui, né? A estrutura masculina é chamada de androceu. Então, lembrando, estrutura masculina. Então, nós temos a antera, que é onde fica o que aqui? O grão de pólen. E nós temos o filete, que é essa base aqui, né, que sustenta a antera. Nós temos a outra estrutura, como nós falamos aqui nessa flor, que é o gineceu, estrutura feminina. Então, essa estrutura é composta de quê? Do estigma. Lembrando que o estigma é onde o grão de pólen vai cair, né?
fazer o tubo polínico e entrar aqui. Então, nós temos o estigma, o estilete, nós temos aqui o ovário e dentro do ovário nós temos o óvulo. Como nós falamos, elas são as plantas mais diversificadas da Terra e elas são separadas em dois grandes grupos importantes: as eudicotiledôneas e as monocotiledôneas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois grandes grupos. Temos a angiosperma e elas foram divididas em dois grandes grupos: eudicotiledôneas e monocotiledôneas. Por que tem esse nome, né? Por causa de uma coisinha, uma estrutura chamada cotilédone. Então, é uma folha embrionária que contém reservas necessárias à germinação e ao desenvolvimento inicial da planta. Então, tem essa estrutura aqui chamada cotilédone. Se a planta tem um cotilédone, ela é mono. Mono significa um, então ela é monocotiledônea. Se ela tem dois cotilédones, essas duas estruturas, ela é eudicotiledôneas, ou seja, duas. Então, as monocotiledôneas, elas sempre vão ter só um cotilédone e as eudicotiledôneas, dois cotilédones. Outra característica também que separa elas é que as monocotiledôneas têm essas folhas com nervuras paralelas, né? Nervuras na vertical, como é no caso da cana-de-açúcar, né? Das gramas em si, esses matos mais arbustos. Eudicotiledôneas, né? Elas têm folhas com nervuras ramificadas, né? Então, tem vários tipos de nervuras. As monocotiledôneas, os vasos, né, xilema, floema, eles são espalhados pelo caule. Já nas eudicotiledôneas, os vasos, eles são bem arrumadinhos, né? Eles são organizados aqui nessa parte central do caule. As monocotiledôneas, elas têm uma raiz fasciculada. O que é uma raiz fasciculada? Ela é toda espalhada, né? Em alguns livros chama de cabeleira também. E as eudicotiledôneas têm raiz axial. O que é raiz axial? É uma planta que você consegue ver a raiz principal dela. Então, você tem aqui uma raiz e dela tem algumas ramificações. As monocotiledôneas têm as flores trímeras, ou seja, organização de 3 ou múltiplo de 3. Talvez você vê uma florzinha com 3 pétalas, com 6, com 9, ela é monocotiledônea. As eudicotiledôneas, as pétalas, elas já são tetrâmeras ou pentrâmeras, ou seja, 4 pétalas, 5 pétalas, ou então múltiplos, 8, 10 pétalas. E aqui, como a gente viu, para que serve, né, o cotilédone? O cotilédone é essa estrutura aqui, quando a planta está crescendo, que ela serve de reserva para o embrião. Então, enquanto as folhinhas não conseguem realizar fotossíntese, elas precisam ser nutridas. E o cotilédone, ele faz isso. Falando agora sobre o ciclo reprodutivo das angiospermas. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre como é a vida da angiospermas, como que acontece isso. Então, primeiro aqui nós temos a flor, que nós falamos que é uma estrutura muito importante. A flor é 2N, ou seja, né, é um organismo adulto, bonitinho, formado pelo gameta masculino e gameta feminino. Quando a gente corta, né, essa estrutura aqui, que a gente falou que é a antera, dentro dela tem o quê? Os grãos de pólen. Só que como esse organismo é 2N, precisa ocorrer o quê? Meiose, para ele se tornar N e fecundar com outro gameta feminino. Então, dentro das anteras aqui, antes de ser liberado, né, o pólen, vai ocorrer a meiose. Esse pólen, ele vai, pelo vento ou qualquer outro dispersor, ele vai chegar até essa estrutura aqui, feminina da planta. Ele vai cair aqui no estigma, vai formar um tubo polínico, assim como nós vimos lá nas gimnospermas, vai formar o tubo polínico e chegar até onde, né? Até o ovário aqui e depois entrar no óvulo da planta. Muito importante aqui nas angiospermas, que nós temos uma característica exclusiva das angiospermas, que é a dupla fecundação. O que é a dupla fecundação? Então, nós temos aqui essa célula chamada oosfera, é a célula gamética feminina. Então, a célula masculina, né, que nós vemos aqui, o gameta masculino, quando ele entra aqui dentro do óvulo, ele vem em dois, né? Ele vem duas células. Aqui nós temos tubo polínico. Então, aqui nós temos duas células do tubo polínico. Então, uma dessas células vai fecundar a osfera, vai formar um zigoto, 2N, porque os dois são N. Outra célula espermática vai se juntar a esse núcleo polar aqui, essas duas células aqui do meio. Então, essa célula é N, essa célula é N.
Com mais uma célula N, vai ser 3 Ns. Por isso que a gente chama de dupla fecundação. Então, ocorre a fecundação de uma célula que vai se tornar zigoto e ocorre a fecundação de uma célula com os núcleos polares, que vão formar o endosperma. Ele vai ser 3N. Então, como nós falamos, o endosperma é aquela reserva nutritiva do embrião. Depois que houve essa fecundação, nós vemos aqui essa parte, né, que é o embrião, que é 2N. A parte amarela aqui nós temos que é o endosperma, que é 3N, que vai nutrir o embrião. Nós temos aqui a casca, e no caso das angiospermas, o ovário vai passar por diversas modificações e se tornar o fruto. Quando você come uma maçã, por exemplo, tem a sementinha, mas aquela parte carnosa, aquilo ali é um ovário modificado, que é um alimento que a gente come. Essa semente cai em algum lugar e se torna um organismo novamente. E aí o ciclo continua. Agora, falando aqui das angiospermas, né? Por que tem tanta variabilidade genética? Por que a gente encontra angiospermas em todos os lugares? Então, além da semente, tubo polínico, a gente falou, uma coisa muito importante são os frutos e as flores, que é uma estratégia, assim, maravilhosa desse grupo. Por que é uma estratégia maravilhosa? Porque ajuda na polinização e dispersão das espécies. O que é a polinização? Chegada do grão de pólen de uma flor em outra flor da mesma espécie. Então, como é que o pólen chega numa outra flor, numa outra estrutura? Através da polinização. Então, nós temos alguns agentes polinizadores. Entomofilia. Ah, o que é entomofilia? Como a gente falou. Aqui, a abelhinha, insetos, em geral. Toda vez que uma abelha ela vai numa flor, ela fica toda suja, assim, as patinhas dela, os membros dela, com os grãos de pólen. E aí ela coleta o quê? O néctar que tem nas flores, então é uma troca, né? Uma amizade muito legal. E ela leva esse pólen para outra flor, e esse pólen fecunda outra flor. Então, ocorre, assim, uma fecundação com indivíduos diferentes, né? Então, não só do mesmo local, pode ser indivíduos de várias outras localizações, sendo da mesma espécie, né? Outro tipo de polinização é a ornitofilia, feita pelos pássaros, a anemofilia, pelo vento, e quiropterofilia, quiropterofilia, né, feita pelos morcegos. Lembrando, gente, que polinização é levar o pólen de um lugar para o outro. O pólen, né, que é aquele gameta masculino. É diferente de dispersão. Dispersão vai ocorrer o quê? O espalhamento da semente. Polinização, só pólen. Dispersão, só semente. Então, os agentes dispersores, eles são atraídos pelo fruto, né? Então, é uma troca também, é outra amizade legal aí das plantas com os animais, porque elas fornecem o fruto, que é um alimento para o animal, e na troca, o que o animal faz? Quando ele come o fruto, ele também ingere a semente. Olha o caso desse papagaio aqui, ele comeu essa goiaba, engoliu a semente também. Ele vai fazer defecar em um lugar totalmente diferente, distante. Essa semente vai cair no solo, vai crescer e se tornar um indivíduo. Então, é chamado de zoocoria, né? A dispersão de semente pelos animais. Isso ajuda muito na variabilidade genética, para que a planta ela não fique cruzando com sempre o mesmo indivíduo ali da espécie dela, que ela possa cruzar com diferentes indivíduos em diferentes locais. Então, essa é uma estratégia muito boa da angiospermas e são cobradas também em Enem. Essa questão aqui, panerógramas, né? Como é que elas são cobradas no Enem? Como a gente falou, não só características, mas essa questão evolutiva é muito cobrada no Enem. Então, eu vou deixar aqui para vocês essa questão. Dá uma pausa no vídeo agora e tentem resolver essa questão agora sozinhos, de acordo com o que a gente falou. Dê uma pausa aí. Resolveram a questão? Conseguiram resolver? Então, olha só, essa questão, ela fala basicamente sobre como que essas plantas elas conseguiram conquistar o ambiente aquático, né? Nós estávamos falando que as panerógamas elas são independentes da água. Então, nós temos aqui essas 5 características que a questão dá para a gente. E ele fala aqui, qual dessas características ajudaram elas a conquistarem o ambiente aquático? Quando a gente vê aqui que gimnospermas e angiospermas têm sucesso, né, na reprodução sem precisar de água, nós vemos aqui que uma característica é comum a elas duas. Qual que é? Característica número 3, formação do tubo polínico. Resposta certa, então, dessa questão número C. Alternativa C, ok, gente?
Nossa aula termina por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Tem aqui para vocês algumas sugestões de material para vocês lerem aqui e alguns vídeos representando melhor os ciclos reprodutivos. Muito obrigada, até a próxima.